Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo. Primeiro, gostaria de estar agradecendo aqui aos colaboradores, a Fluency Hair, a Clínica Marcondes, o Adalto Estúdio Personal, a Vivitour, a Elite Clínica de Estética e a Autoescola CFC Pacaembu. Mas antes de dar início no podcast, roda a vinheta, produção. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Viva o Novo. E hoje eu estou aqui com a Fer Torres e ela vai estar contando pra gente sobre toda a trajetória dela como mãe, no mundo do jiu-jitsu, né? E é isso. Fer, seja muito bem-vinda ao podcast e que você possa compartilhar com a gente, principalmente nós mulheres, né? Que você faz um trabalho bem legal com a mulherada aí. E é isso. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Gosto de mulheres que torcem por outras mulheres de verdade, né? Que são realmente parceiras e você sempre foi isso. A gente se encontrou tão pouco e sempre tão verdadeiro, sempre pude contar muito com você. Então é um prazer estar aqui. Vamos lá. Vamos desbravar esse mundo do jiu-jitsu. Sim. E aí, Fer, como que... Sua trajetória, né? Como mãe, como conciliar tudo isso. Conta pra gente. A gente também se preparou bastante coisa aí, né? Pra estar mostrando pro pessoal. Bom, na verdade, assim, eu comecei no jiu-jitsu tarde. Eu comecei com 37 anos. Uhum. E se você for pensar que o meu mais novo começou com 3 anos, então eu praticamente comecei quase no final da vida para um atleta e muito pelo contrário, para mim foi o começo de uma nova fase. Eu falo que eu achava que com 40 anos eu já seria vovó, né? Aquelas que na nossa época éramos, né? É o exemplo de vó que com 40 anos já tem seus netos, estaria na cadeirinha de balanço, tricotando. E eu não. Tá bem longe não, ainda, né? Não tem aqueles memes no Instagram agora que falam assim... É porque que na minha época ser vó tem que ser sarada, né? Sim, não sim. posso mais ficar em casa. Hoje em dia o estereótipo de vó é diferente. E na verdade eu tive uma mudança de vida. Praticamente, eu comecei com 37, mas com 40 anos eu mudei totalmente de profissão. Eu sou formada em nutrição e meu marido hoje tinha uma fábrica de skate. Ele continuou no skate quando eu peguei e saí completamente, fiquei só treinando, né? Uhum. Que foi bem quando eu tava com 40 anos. E ali eu descobri que eu queria aquilo pra minha vida e eu brincava que era a minha faculdade, as faixas coloridas, né? E aí a gente foi indo de brincadeira em brincadeira e hoje em dia, tanto eu quanto ele somos faixa preta, mas a gente tem a nossa academia, hoje eu sou árbitra, tem os títulos de campeonato e aí a gente toca tudo com a família junto. E só dá certo exatamente por causa disso, né? Exatamente. Os 3 filhos estão no Gil, o Lucas, que é o meu mais novo, e o Bruno, que é o meu mais velho, eles trabalham junto comigo. Então eles são meus auxiliares em treino. Eu e meu marido dividimos as aulas que a gente dá na nossa academia. E o nosso filho do meio, ele mora em São Paulo, porque ele é um atleta de alto rendimento. Antes da gente ter a nossa academia, ele foi contratado por outras academias só de atletas, que eu não tinha condições de manter. Que orgulho, né? Sim. Ele chegou hoje dos Estados Unidos, do Mundial, que ele foi lutar, porque eu não tinha condições de manter um atleta de alto rendimento. Sim. Né? A gente está falando de atletas que viajam 4, 5 vezes por ano para fora do Brasil. E hoje em dia que a gente tem a nossa academia, a gente começa a ter uma perspectiva maior, mas antes, como atleta apenas, sem condições. Então, ele é o que está fora da casa, né? A nossa academia chama Bird House, e esse é o passarinho que voa para fora da casa. Mas ele está voltando, ele sempre está junto com a gente. E um dia, eu brinco que um dia ele volta para casa. E é bom, né, você saber, né, que tá seguro, né, que tá protegido. Sim. Né? E outra, quando se envolve com o esporte, né, é muito bom a gente se envolver com o esporte, porque a gente vai querendo sempre mais, a gente adquire disciplina, né, então envolve muita coisa. Sim, eu falo que o esporte a gente veio do esporte, como eu falei, a gente veio do skate, como família. Mas eu, por exemplo, quando eu era jovem, isso jovem realmente, com seus 15 anos, até os meus 15 anos eu fiz... tirando balé, natação, essas coisas tradicionais de criança,
O vôlei foi a minha primeiro grande esporte de competição. Tirando Olimpíadas, essas coisas de escola. Mas eu cheguei a jogar na Ponte Preta, em Campinas. Então, realmente, eu gostava dessa história de competição, de se desafiar. Mas eu fui descobrir realmente o meu lado competidora com 40 anos, quando eu resolvi que eu queria aquilo pra minha vida, né? E eu falo que o esporte salva. O esporte te traz pro dia, te traz pra luz. Sim. Não deixando negativo a questão de sair, não criando aquele estereótipo de não saia, não se divirta, não curta a balada, nada disso. Mas o esporte te traz pro dia. Te obriga a acordar cedo, te obriga a ter sono, te obriga a ter uma alimentação saudável, principalmente se você quer ser um atleta. Porque eu falo que hoje em dia você não tem meio atleta, porque o meio atleta não dá conta mais. Ele precisa ser um atleta 24 horas por dia, senão ele não chega lá no final. E até eu vi no seu Insta que você teve um processo ali de emagrecimento, sim, né? Você pesava um certo peso, aí depois você entrou na disciplina, na constância. Foi meu marido. Esse meu do meio, meu marido, eles começaram 2 anos antes de mim. E eu tava bem fortinha. Esse meu último filho, Lucas, eu engordei na gravidez dele 6 quilos. E ele nasceu com 5,990, ou seja... Nossa, era só... Era só ele e os líquidos, então eu fiquei mais magro que quando ele nasceu. Só que em contrapartida, ele nasceu com um tamanho de 2 meses. Então ele tinha que mamar de meia hora, então eu sequei e virei um palito. Literalmente, ele me sugou mamando. E quando ele parou de mamar, eu engordei muito. E aí eu fui parar com 90 quilos, mais ou menos. E aí, meu marido com seus 115, mais ou menos. Eu falo que só tem meu antes e depois. Que eu tinha que colocar o meu e o dele junto, pra entender que era um negócio da família mesmo. E aí ele começou a fazer o Gil como atividade física, o Vitor também, que o Vitor sempre falou que ele queria o MMA. Aí ele começou a fazer o Gil também. E aí a gente migrou da academia de Campo Limpo pra Jundiaí. E lá a única opção que eu tinha era musculação e jiu-jitsu. E de verdade, personagens que me desculpem, mas eu não gosto de musculação. Eu brinco que eu faço porque eu sou obrigada. Eu também não gosto, Eu faço porque eu sou obrigada. E aí eu comecei a ver as aulas, comecei a me interessar. Eu brinquei que, como ele era pequenininho, eu sentei na beira do tatame. Ele começou 1 ano antes de mim. Durante 1 ano, eu sentadinha na beira do tatame, ele veio, o bichinho do tatame me picou e aí lascou a vida. Aí eu não saí mais de dentro do tatame. E nisso eu fui pesar 63 quilos, quase 30 quilos a menos. Nessa mudança total de mentalidade, né? Porque não é só o exercício físico. É a alimentação, é todo um estilo de vida que você adquire novo. E aí eu sigo até hoje. E querendo ou não, você tem que estar ali com um emocional, né? Bem focado, porque acaba mexendo, né? Também você mudar drasticamente ali, né? Uma rotina, né? Em tudo que a gente faz. Rotina, tanto na alimentação... E a gente tem que ter muita força de vontade. Sim, não né? é fácil. Porque não é fácil. Nem todo mundo, todo dia, tem vontade de fazer uma caminhada, de trabalhar, de treinar, né? Ou às vezes a correria do dia a dia acaba querendo tirar o nosso foco, né? Eu tô morrendo de fome, vou comer qualquer coisa só para dar uma tapeada. E a gente tem que estar bem nisso. Sim. Né? Bem ciente de que aquilo pode prejudicar, né? E eu acho legal, assim, o esporte, né? Ele te coloca, ele te obriga, né? Ele te obriga. E é qualquer um, né? Você não é o jiu-jitsu em si, é óbvio que eu sempre vou defender o jiu-jitsu pela mudança que fez na minha vida e na minha família, mas é qualquer esporte. Não é todo dia que eu acordo, eu falo isso pro... Meu maior exemplo vai ser principalmente porque ele veio comigo, mas vai ser que é o mais novo. Eu falo assim, ele vai pra escola, tudo, eu falo assim, não é... Você acha que eu quero acordar cedo? Eu tô cansada, no frio, a gente quer dormir, mas a gente tem obrigações. Você querendo ou não, você tem que fazer as suas obrigações. E no meu caso, o que é o hobby, é o prazer do outro, é o meu trabalho. Sim, sim. Então, como qualquer outro trabalho, tem dias que você não tá afim. Mas é só você entrar ali, você ver o sorriso do outro, a mudança na vida do outro, que faz valer milhões aquilo, né? Eu fiz você me mandou algumas fotos, eu dei uma xeretada lá no Instagram. Eu fiz um videozinho assim só pra mostrar pro pessoal que a Fernanda, ela é muita coisa em uma, né, Fer? Ela já foi várias vezes campeã, né, árbitra, mãe, faz um pouco de tudo ali, né? Sim. E a produção vai colocar pra gente um vídeo, e depois a gente tem algumas fotos também, pra gente relembrar de alguns momentos, e a gente vai comentar aí, vai dividir com vocês, porque tem muita coisa pra dividir com vocês, tá bom? Põe pra gente, produção, por favor. Aí, vocês se respondem.
Ela é minha, vamos dizer, ela é minha professora. Coloquei algumas, mas aí depois também separei algumas pra gente poder... Legal, né? Adoro foto, gente. Tem uma ali até que eu já usei, né, para compartilhar e graças a Deus, né, deu bastante foi engajamento ali, foi. né? Como a Fer falou, a gente se viu apenas uma vez, né? Fiz um trabalho na revista lá com as mulheres, né? Falando sobre feminicídio, né? Foi bem legal e a Fer, assim, já mostrou a pessoa maravilhosa pra mim. E eu tenho essa sensibilidade de sentir, né? E daí, então, o que puder fazer pra ajudar, porque a gente também tem nossa correria do dia a dia, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Mas, e aí, vamos começar, né? Vamos continuar falando do quê? Das suas medalhas, como que foi você receber a sua, não sei se foi primeira medalha, ou se foi primeiro troféu, ou a sua primeira troca de faixa. Na verdade, eu lembro quando eu entrei pra fazer o Gil, eu entrei exatamente por... Eu adoro desbravar. Na verdade, assim, o jiu-jitsu é um meio muito masculino. Eu acho que eu já fiz alguns podcasts, é a primeira vez que eu acho que eu vou falar exatamente isso. Que eu acho que a gente vai amadurecendo e vai se conhecendo mais, Sim. né? Eu acho que eu adoro desbravar, eu adoro aquele negócio assim. Tem poucas mulheres, mas por que tem poucas mulheres? Por que não pode ter mulher aqui? Né? Qual que é o problema de ter mulher aqui? Né? Não menosprezando coisas que nós só fazemos ou coisas que os homens podem fazer. Mas, poxa, peraí, por que não pode ter mulher aqui? Então, acho que esse fato, não pode. Eu acho que é aquele ladinho que deve ser o meu adolescente rebelde que ainda habita em mim, né? E aí eu fui. Não, peraí, mas calma, porque é muita esfregação, que é o que a maioria das pessoas fala, né? Ou às vezes talvez assim, não é muito feminino. Mas né? é o que a gente mais escuta entre homens se zoando, vai lá ficar agarrando homem? E eu falei, calma, cara. E aí eu comecei a assistir, comecei a achar aquilo muito mental. É literalmente checkmate humano. Você deixar a pessoa em checkmate, né? Então, acho que esse desafio me fez querer começar. Aí que eu sou mãe de 3 meninos. E eu tentei o skate. O skate não era pra mim. Essa história de correr, de poder cair, se machucar, não era pra mim. Mas eu tentei brincar, eu tenho umas fotos em cima do skate só pra falar, olha, minha mãe era super legal. Radical. Né? Mas não era minha praia. Aí o jiu-jitsu eu percebi que dava certo. Eu acho que esse negócio vai dar bem pra mim. Aí eu comecei a treinar com meu menor, porque o treino feminino era dividido, o tatame, junto com as crianças, porque meu marido, eu falo que ele era extremamente machista, ele melhorou muito. E ele só me deixava treinar com mulher. Então eu ia no treino feminino e dividia o tatame com as crianças, e aí foi indo. E essa é uma que eu sempre falo, porque eu acho que é a pura verdade. Mãe sabe de tudo. Faixa branca também acha que é o todo-poderoso. Mãe, faixa branca é um oráculo. Tem todas as respostas. E o meu filho foi pro campeonato e eu já treinava. E eu falei, por que você não fez isso, aquilo, outro? Foi num sábado. Aí no domingo. Aí ele falou assim, você fala assim porque você nunca competiu, você não sabe o que é aqui dentro. Tinha 3 meses que eu tava treinando. Eu falei, pois eu vou. E no domingo tinha um evento em Amparo, que é uma cidade muito pequena. E minha amiga conhecia muita gente lá, e eu fui perguntar se ela conhecia quem estava organizando. E o amigo dela conseguiu me inscrever de última hora, de sábado para domingo, e fui eu lutar. A menina que eu lutei faria 18 anos, tinha 17 anos, e eu já estava com os meus 47. Desculpa. Aí, eu peguei, lutei, tomei um armlock, pra quem não sabe, é uma hiperextensão do cotovelo, foi tipo 1 minuto de luta e acabou. Mas aquela sensação, eu acho que foi o auge do... Nossa, eu preciso voltar aqui e ganhar. Do impulsionamento. Eu falei, cara, eu não quero parar isso aqui nunca mais. Só que, contrapartida, eu perguntava, quando que eu vou trocar de faixa? Aí o pessoal falava, tô não sei quantos anos. Eu falei, nossa, você não tem paciência pra tudo isso. Mas aí foram passando. Quando você vê, eu já sou faixa preta hoje. Parece que eu comecei ontem, né? Quantas coisas eu vivi nesse meio do caminho que eu não vi essa eternidade que é a espera pela faixa chegar, né? Então, pra mim, a grande virada na minha vida foi esse primeiro campeonato, né? E depois foi pegar a faixa preta e... Na verdade, eu acho que assim, não só pegar a faixa preta, mas cada desafio, cada obstáculo que eu enfrentei como mulher dentro do tatame foi uma vitória gigantesca que me marca, que me construiu e que me constrói até hoje.
Porque até hoje a gente ainda, como mulher, é desafiada. Mulher mais velha, e aí corre esse desafio. Foi bem jus, né? Bem merecedor. Eu tô terrível aqui. Tá saindo de uma gripe agora. Nossa, né? eu falei todos os it atacados. Bronquite, sinusite, rinite, tudo. E tem um campeonato, né? Esse, lógico, que foi o primeiro, né? Mas tem algum campeonato, assim, que você fala, é o meu... Até nos dias de hoje, né? Porque ainda você participa Sim. e tudo mais. Mas algum, assim, que você, sabe, ficou assim, se sentiu muito realizada? Que te marcou muito? Sim, foi o meu primeiro brasileiro, né? De faixa azul, que eu fui campeã. Aí é o auge, tipo assim, nossa, eu consigo. Só que nesse brasileiro eu ganhei por uma vantagem muito de sem querer. Tipo, foi muito sem querer. E ganhei. Eu lembro o meu professor na época falou assim, acabou a luta. Eu tinha feito uma vantagem, eu não tinha feito nenhum ponto. Acabou a luta, chega, não precisa lutar mais, agora só enrola. Mas no ano seguinte eu voltei lá e ganhei o peso e o absoluto. Então, o meu terceiro campeonato, porque o primeiro foi de faixa branca, que eu peguei em terceiro. O segundo foi o de faixa azul, que eu ganhei em primeiro. E o terceiro foi de faixa azul também, que aí eu ganhei peso absoluto, que é o meu peso, que é minha categoria de idade, com a minha faixa, com o meu peso, uma faixa de peso, e o absoluto, que é a minha categoria de idade, com a minha faixa, e todos os pesos. E ali, o finalizar as lutas, foi realmente eu ganhei. Então, o meu terceiro brasileiro, que foi o segundo na faixa azul, eu acho que foi o vez que eu falei assim, nossa, realmente eu sou boa nisso que eu faço, né? Eu quero, eu consigo, tipo, eu tenho que acreditar em mim. E daí por diante, óbvio que foi desde o meu primeiro campeonato que eu acreditei em mim, mas a gente vai acreditando cada vez mais na gente. No potencial. Igual, né, no Insta, né, da Fer, tem lá, né, 5 vezes brasileiro. Isso. Né? E o que é o GI? É Gui, que é de kimono. E o no-gi é o sem kimono. 7 vezes sul-americano, 8 vezes sul-brasileiro, 3 vezes paulista. Olha, gente, não é pra qualquer um, né, Fer? Olha aqui. Não, eu falo que a gente coloca, tem um monte de gente que coloca todos os títulos. Eu tava pensando se eu conseguiria computar os Open. Eu falei só se eu pegar as medalhas pra contar. Porque de verdade, principalmente antes da pandemia, porque acho que a gente existe um mundo antes da pandemia e um mundo pós-pandemia. Antes da pandemia, eu competia pelo menos 2 vezes por mês. O meu preparador físico e o meu médico ficavam loucos comigo. Eles falavam pra mim, Fernanda, é 1 por mês. Você não tem mais 18 anos. Você é velha, né? Tipo, se toca, cara. Seu corpo não vai aguentar. É 1 por mês. Vamos preparar, vamos escolher. Não se desgasta à toa. Eu tenho escoliose e tenho uma protusão na L5 com S1. Então, eu travava muito a coluna. E a gente vai amadurecendo e aprendendo, né? Então, eu competia muito. E eu tinha sempre ajuda de pessoas, porque requer dinheiro. Né? Não é barato. A gente tá falando em inscrições no Brasil de R$500 pra eu lutar com sem kimono, né? Fora do Brasil, é de 900 a R$1.000, porque é em dólar. Então, é um nível alto pra você competir. Porque não é só inscrição. Você tem a passagem, alimentação, hospedagem. Tem todo um entorno, né? Que faz o preço, quanto mais longe, mais caro. E eu tinha pessoas que me ajudavam. Então, esses títulos são os que realmente, eu falo que são as vitrines, né? Porque a gente tem outros milhares de campeonatos perdidos nas medalhas, que eu faço questão de colocar todas na parede da academia. Porque cada um tem um valor, cada um teve uma batalha diferente que eu precisei enfrentar pra estar lá e lutar, né? Porque a batalha veio antes, né? Sim. A luta foi a consequência de tudo que eu venci pra estar ali. Exatamente. Né? Vamos ver, a produção separou uma foto, eu não sei qual vai ser, mas a gente pode comentar, né? Ali. É o meu parceiro de vida, né? Meu marido. A gente tá junto vai fazer 28 anos já. Ele começou primeiro, pegamos a faixa preta junto, porque eu falo que eu mergulhei no jiu-jitsu. E ele veio de skate. Ele tinha N lesões no skate, aí ele precisou ir vir pro Gil pra quebrar o que ele já não tinha quebrado. Então ele teve vários altos e baixos que fez ele acabar ficando um pouco mais pra trás, ficar mais tempo nas faixas e com isso eu chegar junto com ele na faixa preta. Mas eu falo que pra mim foi extremamente especial estar junto com ele pegando a faixa preta e hoje ele dá aula junto comigo, né? Ele falava que ele não queria ser professor, mas hoje ele divide da mesma paixão que eu, que é
É você ver o positivo que você traz para a vida do Sim. outro, a mudança na vida do outro, né? O poder ajudar um jovem, que hoje em dia a gente tem uma juventude tão frágil emocionalmente, né? Você ajudar aquela pessoa a se transformar em Sim. mais forte e evoluir de dentro para fora. Aham. Então eu acho que ele entendeu o maior. Eu falo que todo mundo precisa de dinheiro, né? Porque a gente tem conta para pagar, a gente tem coisas que a gente quer, mas o pagamento emocional não é mensurável. Você não consegue saber o quanto isso te vale, porque não tem Sim. preço, né? Verdade. Vamos ver a próxima. Eu acho que é a de um treino. É as minhas crianças. Aí são as crianças. Essa lá na academia foi bem no comecinho da academia, que eu falo que a gente começou com 3 famílias, né? Que Olha. acreditavam que os filhos já treinavam com a gente, treinavam comigo na escola que eu dava aula, porque eu, assim, você dá aula na escola, na prefeitura, aonde estiver chamando, eu quero ensinar quem quer aprender, né? E eu dava aula numa escola e as crianças foram pra minha academia, por conta de horário, e aí os pais migraram juntos. Aí um conta pro outro, quando viu, a turma Kids estava cheia. Legal. A próxima eu acho que são com as mulheres. São as minhas meninas. Eu gosto de fazer treinos femininos só pra nós, assim. Eu falo que existem coisas que às vezes a gente precisa dividir entre a gente. E aí eu vou mostrar uma próxima e a gente vai falar sobre isso. Tá. Sobre o seu... Aí, Sou eu. linda Bem essa menininha. foto. Linda demais. Aí foi o quê? Eu adoro foto, já falei pra vocês. E eu tenho muitos amigos que tiram fotos em campeonato e já me viram como atleta. Eles falam que dá medo me ver arbitrando. Aí esse daí, ele tava parado e falei assim pra ele. Né? Tipo, um momento descontraído no meio da arbitragem, porque eu gosto muito. É outro lugar que eu acho que eu gosto muito de estar, que é exatamente onde não tem muitas mulheres e a gente tem um preconceito gigantesco. Se eu estiver arbitrando uma luta e o cara não e o atleta que ele está olhando perder, ou tiver alguma interpretação, ou alguma coisa que ele não concorde, ele vai metralhar porque eu sou mulher. E se for um homem, ele não vai metralhar da mesma maneira. Né? Só que eu falo, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de arbitragem e o meu primeiro estágio, eu falo que eu fui privilegiada, porque os chefes da arbitragem que me orientaram. Uhum. E o mestre Raul, que é faixa coral, ele falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer. Ele falou pra mim assim, você já tá preparada. Você lida com 4 homens na sua casa. Então, cara feia pra você, homem, falando grosso, não vai ser o problema aqui. E realmente, isso entrou muito forte comigo. Então, tipo, é muito difícil eles me abalarem por xingar. Eu falei, coitado do juiz de futebol que ficasse abalado com xingamento. Sim. Né? Então, isso é o primeiro conforto que me trouxe. E o outro falou, cara, se meus filhos e meu marido às vezes estão bravos, brigam, xingam, sim, eu preciso me importar quem é aquele que tá do lado de fora xingando. Eu tenho que pensar que ele tá na emoção, porque é um atleta dele que tá ali. É. E eu tenho que ser a razão. Então, o externo não me afronta. Aí quem fica do lado de fora, né, fala que dá medo da minha cara, porque eu fico muito fechada. Com a cara Você de... faz jus do seu papel ali. E aí fala que dá medo, fala que é difícil alguém vir gritar comigo, porque dá medo. Fala assim, ela é louca, essa cara dela é de psicopata. Tipo, porque eu falo que você precisa ter postura, né? Porque a postura diz muito sobre Sim. você. Se eu não tenho certeza do que eu tô fazendo, como é que eu vou transparecer segurança, né? Então, por isso que eu acho que o arbitrar foi o auge. Eu comecei a arbitrar porque eu travei a coluna e não podia lutar. Aí eu comecei a arbitrar, eu falei que foi o sentimento mais próximo do desafio da competição é o arbitrar. Quando eu tô lutando, eu luto só por mim. Uhum. Mas quando eu tô arbitrando, eu luto por 2. Sim. Né? Então, pra mim é muito importante mulheres na arbitragem, porque mostra realmente o poder da mulher de se sujeitar a estar lá. Porque você pega numa competição de 20 árbitros, você muitas vezes tem uma mulher, 2 mulheres no máximo. Né? Então é bem difícil. Por isso que eu gosto tanto desses treinos femininos. Porque é onde eu posso mostrar pra mulher, falar, olha, eu tenho os mesmos problemas que vocês. Mas eu tô aqui porque eu insisti, porque eu bati de frente. Vou dizer que às vezes eu choro escondida, que eu fico com muita raiva, que eu me sinto menosprezada, que eu tenho os meus desafios, mas eu levanto, enxugo as lágrimas, engulo seco, engulo sapo, engulo o que tiver que engolir, e tô de pé no outro dia pra de novo tá lá. E aí?
Você não vai entender que eu vou fazer? Sim, sim. Né? E por isso que eu acho tão importante esses treinos femininos para E essa é bom divisão. porque no decorrer da caminhada, né, as circunstâncias vão te apresentando novas estratégias, Sim. né, vão colocando novos obstáculos e aí vai de você encarar, né, adquirir ali o novo para Sim. ver se vai dar certo ou não, né? Sim, sim. E é legal. Olha só, agora nós vamos falar sobre a criança no jiu-jitsu, né? A Fer, ela faz um trabalho bem bacana. E aí ela vai estar agora contando pra gente sobre esse trabalho que ela faz com as crianças. Bom, quando eu comecei no Gil, eu já tinha meus 2 filhos fazendo, né? Tanto o Vitor, que tava com... Qual a idade dos seus filhos? Hoje eles são... O Bruno vai fazer 23 agora, no final do mês. O Vitor tem 20 e o Lucas tem 13. E eles o Lucas começou com 3 anos e é o que não parou. Ou seja, ele tem 10 anos de Gil já. Olha. E ele não parou. Só que quando o Bruno e o Vitor eram pequenos, a única opção que eu tinha para meninos era natação e balé com 3 anos. E eu sempre enchi o saco do professor que tinha Gil nascido lá em Campo Limpo para fazer. Ele falou, não, porque 3 anos não obedece, eu preciso que ele entenda os comandos de sim e não, porque senão eu perco a mão da aula. E eu fui até o Bruno fazer 5 anos. Aí eu falei, ele tá com 5 anos, ele pode ir agora? Pode. Aí eu levei eles para fazer. Pensa que ele vai fazer 23. Ou seja, há 18 anos atrás. Aí ele pegou e foi o Vitor, ele tinha 3 anos. Aí eu falei, será que o Vitor pode entrar? Se ele não obedecer, se ele der trabalho, eu não falo mais nada. Aí o Vitor entrou junto com o irmão. E ele deixou fazer o treino e fazia bonitinho. Eu tenho até a foto, eu falo que quando ele vai fazer alguma coisa pra ele, né, eu mando essa foto dele de pitiquinho ou de kimono já. Aí, quando eu comecei a auxiliar em treino, foi na faixa azul, eu falei, pode deixar que eu pego a partir de 3 anos. Então, eu comecei a auxiliar na faixa azul, que eu peguei em 2018. E desde então, eu não parei mais de dar aula. E o meu professor, o Juninho, na época, ele falava pra mim assim, eu tinha muitas escolas em Campo Limpo, que era muito precária, e ainda em diversidade de professores, para dar aula para as crianças de cursos diversos. Então, tinha muita escola que me queria. Mas ele falava, você não tá pronta ainda para dar aula de jiu-jitsu. Você é mãe. Por isso que você tá pronta para gerenciar uma sala de aula. Mas você não tá pronta para dar aula de Gil ainda. Você ainda é uma faixa azul. Respeitei e falei, tudo bem. Aí eu peguei faixa roxa em 2020. E ele falou assim, agora você pode. Aí eu comecei a dar aula, veio a pandemia. Aí se suspende tudo, né? Entra em depressão, não sabe o que vai fazer. Sim. Aí eu fiquei uns 2 meses sem saber o que fazer e umas amigas minhas começaram a dar aulas de movimentação de jiu-jitsu, mas sem contato pela internet. Que se deu o nome de Jiu-Jitsu Mobility. Aí eu comecei a fazer isso. Então a gente teve jiu-jitsu, a gente inventou o Quarentim, que foi um time de pessoas espalhadas no mundo inteiro. Que legal. A gente teve gente na Europa, nos Estados Unidos. Eu tenho pessoas da Bolívia que vieram no ano passado conhecer a minha academia. Nossa, que Todos legal. que a gente conheceu durante a pandemia. E nisso eu criei alunos, crianças na pandemia. Que tinham aulas, eu montava uma sala no Zoom, dava aula para eles à distância, cada um na sua casa, com um boneco, com uma almofada, com uma cadeira, para eles se movimentarem e não ficarem sem fazer nada em casa. E nisso teve criança que começou no Gil e tá até hoje. Eu tenho uma moça no Rio de Janeiro, a Érica, que ela começou a treinar comigo na pandemia. A filha, hoje em dia tá ela, o marido, o filho, a filha, acho que é a nora, foi a família inteira que começaram no Gil. Falei, caramba, isso aqui é muito mais que só dar aula, né? Não é só a qualidade, só exercício físico. E aí eu comecei com as turmas na faixa marrom. Aí eu comecei a dar aula em 2 escolas. E aí a prefeitura veio atrás de mim, eu tô entrando no meu 3º ano, que foi exatamente quando eu abri a minha academia. E aí, quando eu abri a minha academia, as minhas regras. Ou seja, a partir dos 3 anos, sim. E pronto, acabou. Então, eu acho muito bom. O jiu-jitsu não menosprezando qualquer outra arte marcial. Mas o jiu-jitsu é a arte marcial que ensina a criança a perder. Porque se você aceitar que você perdeu e que o outro for melhor, se você se sujeitar ao outro, se você trabalhar teu ego, você não se machuca. Então eu tenho que aceitar que o outro foi melhor do que eu e pedir pra ele parar. Você pode me soltar? Que é os famosos 3 tapinhas. Sim. Então ele precisa aceitar que o outro foi melhor do que ele. E isso é terrível pra criança nessa geração. Principalmente pós-pandemia, que tinha todo o zelo guardado dentro de casa.
Então, o jiu-jitsu, pra mim, é a salvação do mundo pensando em crianças. A gente tem lá nos Emirados Árabes, que é matéria escolar. Quando o Sheik desistiu do filho dele, vamos botar resumido, bem chulamente, e mandou ele para os Estados Unidos, já marmanjo, porque ele não aguentava mais as malcriações, as playboyzadas do filho. E foi para os Estados Unidos ver, ele viu ele varrendo um tatame. Cara, o cara era dono dos Emirados. Como assim se sujeitando a varrer um tatame? Falou, cara, se esse esporte consertou meu filho, eu quero ele para minha nação. Então, o jiu-jitsu se transformou em matéria escolar lá. Olha. E eu acho que é o grande, é você ensinar. Eu dou aula em algumas escolas, sem citar nomes e sem dizer se é que eu tô ou não tô ainda, porque a minha vida é exposta. Tem escolas que não sabem que as crianças que mandam, né? O grande problema dos professores hoje em dia é que eles não têm pulso, né? Sim. Tanto que você vê casos de tantos adolescentes que agridem professores. Sim. Porque, principalmente, se você for pensar em escola paga, meu pai paga, eu faço o que eu quero. Exatamente. Né? E eu vou dar bronca. Eu vou falar, não, você não vai fazer. Você vai ficar sentado. Você vai esperar. E aí a criança dá birra, eu falo, você pode chorar, não me incomoda. Eu já tive um monte de filho chorando na minha orelha e não é por causa disso que você vai ganhar. Né? Então você começa a moldar a criança. Eu falo que por eu ser mãe, por eu ser mais velha e estar lá na frente, a criança aprende a respeitar o mais velho. Porque a hierarquia no jiu-jitsu, ela vem pelas faixas. Que na teoria seria quanto maior a faixa, mais velho você é, né? Porque na teoria você começou primeiro. Só que hoje em dia você pega, por exemplo, quando eu abri minha academia, o Lucas, com 11 anos, ele era mais graduado do que 90% da minha academia. Ou seja, uma criança de 11 anos estava na frente de todos os outros. E os outros precisaram aprender a respeitar o mais novo. Só que, para a criança em si, você tem a figura do mais velho e do professor ali na frente. Então, você ensina ela a respeitar a mãe, a respeitar o pai, a tia, a avó e a professora, porque ela tem que respeitar quem está ali na frente. Porque o jiu-jitsu, eu tenho uma aliança com os pais muito grande. E eu sei que eu interfiro na vida deles fora do tatame. Né? Eu sou moeda de negociação de vó, me encontra no mercado e fala assim, Fernanda, ele comeu o brócolis que você mandou. Eu falei, eu mandei, que bom, aí sim, hein? Então eu já descobri que eu virei moeda de negociação em vários lugares. Né? Então é pra você ver o poder que dá o jiu-jitsu. Eu brigo, eu sou muito severa, eu sou chata, eu falo que eu sou chata? Não, eu falo que eu combinei tudo com eles pra eles responderem assim. Mas eu falo, silêncio, é formação, é formação. Então, assim, as crianças precisam de pulso. Hoje em dia, eles não têm mais uma bússola. Porque veio os direitos humanos, como é que tem um nome meu que fala? Os direitos humanos são pros manos, não são pra todo mundo. Porque a gente não pode fazer mais nada, o professor não pode dar uma bronca, não pode pôr de castigo. Porque o pai vai lá e vai falar assim, olha, você expôs meu filho. Exatamente. Só que esse filho, com 10, 15 anos, tá batendo no pai e na mãe. E ele fala, não sei onde eu errei, eu fiz tudo que ele queria. E o errado é exatamente isso. Né? Quando as crianças vêm, eu tenho sempre a brincadeira no final. E o Lucas me ajuda. Aí eu falo assim, quem vai ser o pegador? Aí o menino fala assim, eu não. Eu falo, pois então, é você. Pronto, mas eu não quero. Eu falei, é só pra você entender que aqui você não quer, quem quer sou eu. Então você vai, pronto, acabou. Aí, eu quero, então você não vai. É só pra, entendeu? Eu também costumo fazer isso. E aquele que tá com pressa de ser o primeiro da fila, agora você vai ser o último. Exato. Ou, não, esse que tá o último, ele que vai escolher agora quem vai atrás dele, quem vai, exato. Quem vai. Igual quando vai tirar time. Mas não é maldade. Não é. Você está ensinando. Exatamente. Pode, assim, igual beber água. Cansa, jiu-jitsu cansa, o aquecimento cansa. Posso beber água? Não. Aí teve uma... Nossa, como você é bravo, você não viu nada ainda. E é bom se acostumar que é nesse nível. Porque precisa. Limite, a criança né? precisa de limite, precisa saber o que é o não. Exato, que eles não sabem. Aí tem aquelas da birra, né? Porque não aceita, nunca vai aceitar. Exato. Mas eu tenho crianças que nossa, como eu fico apaixonada com a mudança deles. E não é de anos, não. São semanas, não dá nem um mês que eu vejo as crianças que não fazem mais. Eu já tive crianças que eu cheguei e falasse pra ela, olha, se você não fizer, você vai ficar sentado o treino todinho. Passou sentado o treino todinho. No outro treino, se você não fizer, você não vai participar da próxima aula. Ficou fora da próxima aula. Ah, mas se você não fizer, você vai pegar uma semana sem botar os pés no tatame. E eu vou avisar pros seus pais. Aí vai saber que você cumpre com o que você Aí ficou uma semana sem vir treinar. Mas em um ano, agora já tem um ano, que nunca mais me deu um problema.
Porque a gente é assim, né? Eu falo que você tem que prometer pra criança que você vai cumprir. Sim. Se você fala pra ela que ela vai ficar 10 minutos sem fazer uma coisa, ela tem que ficar os 10 minutos. Porque senão ela vai ver que às vezes a consequência não é tudo aquilo. E aí você perde a seriedade e a credibilidade. Sim, perde. Ah, mas vai prometer, mas não é tudo aquilo não. Ela fala, mas ela não faz não. Ah, faço. Então vai ficar, não vai fazer, o meu não é não, o meu sim é sim, e às vezes eu posso te falar um talvez. Ah, posso ir com um fulano na hora da luta? Não sei. A minha resposta é porque às vezes eu vou ter que colocar junto, então se eu falar que eu não vou pôr, aí eu vou ser mentirosa, né? Então eu falo assim, não sei, isso eu vou decidir depois. Aí eles olham pra mim com aquela cara de tipo, não acredito que ela falou isso pra mim de novo. Sabe? E aí a gente vai moldando. A criança que você chama 10 mil vezes a atenção dela, você chamar uma, 2 vezes, é uma vitória. Aquela criança que não olha no teu olho, chega olhando pro teu olho e dando risada, e fala, nossa, venci aquele bloqueio que ela tinha, né? O apresentar em sala de aula não é só no jiu-jitsu, né? A partir do momento que eu exponho a criança na frente de todo mundo, ali a sala de aula vai ficar muito mais fácil para ela. Sim, sim. Ou tirar uma coisa bem besta, que é tirar dúvida. Às vezes ela tem vergonha. Mas a hora que eu falo para ela, faz essa posição aqui no meio de todo mundo, é muito pior do que você tirar uma dúvida sentado na carteira da sala de aula. Né? Então, eu vejo ajudar eles, eu não me importo muito com a evolução deles dentro do tatame. Eu me preocupo muito mais na evolução deles como pessoa, né? Eu quero pessoas do bem, eu quero pessoas que ajudem os outros. Aí eu volto para as mulheres, eu quero mulheres que apoiem outras mulheres. Que a maior inimiga da mulher é a outra mulher, né? Porque ela tem inveja, ela tem ciúmes, e ela mesma começa a boicotar, né? Então, quando entra uma mulher nova na academia, eu elejo uma para se transformar a melhor amiga daquela indiretamente. Porque se ela não criar uma afinidade com uma, ela não vai conseguir se soltar ali dentro. E aí, às vezes, pode ser fatal para ela nunca mais querer voltar. Sim. Igual uma criança. Eu tenho diversas crianças que já fizeram jiu-jitsu e pegaram um verdadeiro trauma. Do mesmo jeito adultos, né? Não só crianças, mas adultos, mulheres. Em outras academias, como em qualquer lugar, nós temos péssimos profissionais. Sim. Que não evoluem. Sim. O jiu-jitsu, qual que é a maior marca de jiu-jitsu? É aqueles briguentos que saem brigando na rua. Na época dos pit boys, só os mais de 30, quando eu falo mais de 40, que vão entender o que a gente tá falando. E essa é a imagem que se vendeu do jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu não é mais só isso. Sim. Vai muito além disso. Só que a gente tem muitos professores que se fecham nessa bolha do só porrada, só porrada, só porrada. E aí vem alguém que precisa muito do jiu-jitsu para melhorar como pessoa, para se safar do bullying que a sociedade faz, que não estão preparados, porque a gente nasceu na época do bullying, né? Da Olivia Palito, do... Como é que é? Gordo Baleia, Saco de Areia, né? Do burro, né? E hoje em dia eles não estão preparados para nenhum negativo. Tudo bem que a gente não tinha internet. A gente sofria bullying pela sala de aula e não por milhões de pessoas. Sim, sim. Que é diferente também, né? E é onde entra o Gil como inclusivo, né? Você tem... eu até tô com a camiseta, deixa eu ver se dá pra mostrar. Esse. Isso que eu ia perguntar, se você faz algum... Tem o para jiu-jitsu, né? A gente que tem... Legal. Que inclui todas as deficiências, que sejam físicas, intelectuais, motoras, né? Acho que é cognitiva, agora me fugiu. As nomenclaturas exatas. Mas você tem... Então, eu adoro esse trabalho que eu faço junto com eles, né? Eu já trouxe eles pra minha academia. Eu adoro arbitrar a luta deles. Eu adoro ver o jiu-jitsu como ferramenta de transformação. Que não é só pra criança atípica. Você tem para as crianças atípicas. Você pode incluir... Porque, assim, hoje em dia você tem um autista como um leque de características. Sim. Não é só mais aquela que a gente tinha. Mas você não tem só o autista. Você tem o que tem o TOD, você tem o TDAH. Você tem diversos... Eu tenho vários auxiliares junto comigo na sala de aula. E eu falo assim, eu divido cada um sentado em determinados lugares, porque eu tenho aqueles que é mais forte do que eles. Eles vão virar pro lado e vão conversar. Né? É aquele que pisca. O meu filho mesmo, meu filho é aquele que eu tô passando a posição, a hora que você vê, ele tá pensando lá na lua. É uma geração que o celular fez a cabeça deles ficar muito acelerada também. Então eles não conseguem parar. Não é igual a gente, que a gente ia pra consulta com o pai e com mãe, no máximo que você tinha uma revistinha pra ficar lendo ali. Você tinha que ficar parado. Amiguinhos. Hoje em dia você não tem criança que fica parada mais. Elas estão com o celular, então eles não sabem ficar parados. Sem estar com a cabeça fazendo alguma coisa, lendo, vendo o vídeo. Então, é uma cultura, e eu falo que é uma mudança genética que veio nas crianças, né? As crianças se mudaram geneticamente
com a evolução e com a informática. Sim. E aí você precisa... Você conseguir trazer a concentração para crianças assim através do jiu-jitsu é muito gratificante. E o jiu-jitsu ajuda a aumentar a coordenação motora, ajuda a refinar o intelecto no sentido de concentração, porque eu preciso prestar atenção. E é onde vem o hiperfoco que às vezes o autista tem, né, como característica que vai ajudar ele demais, né, no jiu-jitsu. Você tem milhares... Bom, como no futebol, você tem nomes gigantescos do esporte diagnosticado como autista e se dão melhor do que qualquer outro. Exatamente. Né? Então, eu acho o jiu-jitsu uma ferramenta de transformação gigante para as crianças. Eu dou aula para os adultos com o maior prazer, mas a minha maior paixão são as crianças pela mudança significativa que você faz na vida, como as mulheres, né? Eu tenho alguns vídeos que a gente publicou no Instagram de depoimentos de mulheres, da mudança na vida delas. Eu tenho 3 crianças, 2 adolescentes e uma mulher de 35 anos. Como o jiu-jitsu foi significativo na mudança delas como pessoa, né? Então, eu sou cabo eleitoral do jiu-jitsu pra tudo. Produção, coloca pra gente uma foto pra gente comentar. Não sei se foi um trabalho que você fez na escola. Esse daí foi. Eu fui convidada pela Escola do Legislativo da Prefeitura de Campo Limpo Paulista para dar aula para mulheres no mês das mulheres. Tá. Aí a gente ia dar lá na Câmara. Só que aí por um erro de conversa, um erro administrativo deles, um outro professor foi levado para lá e ele perguntou: você se incomoda de dar aula na escola? Eu falei: não. Aí eu fui dar aula nessa quadra e aí tá aí os meus 2 filhos e a Raíssa, que é uma adolescente, ela tem 15 anos, que ela me ajuda também nas aulas. E a gente foi para essa escola, eu acho que é o Vitor, que é lá em Campo Limpo, no Jardim Europa, se eu não me engano. E lá a gente ia dar aula para as mulheres. Aí a diretora falou: quantas pessoas podem vir? Eu falei: de mim você nunca vai falar eu limitar. Eu tô aqui para quem quiser aprender. Mas é só pra menina? Eu falei: não, eu tô aqui para quem quiser aprender. Desceu a escola inteira, 200 alunos. Que legal. E ficaram lá na quadra. Eu falei: meu Deus. Daí eles olhavam e falavam: mas você não falou que era só para as meninas, só um pouquinho? Mas isso é bom, né? É igual ótimo. quando tá tendo aí um campeonato de tênis, né? Aí as criançadas todas focam naquilo. Exato. Aí entra lá, Copa. Aí é tudo relacionado com futebol. Então, quando você chega e apresenta algo diferente, sim, desperta. E aí eu falo que eu adoro me vender, eu falei. Porque normalmente você pega arte marcial, é homem, é novo, né? Não, eu vou fazer 48 anos, eu sou mulher, tenho 3 filhos, sou casada, eu sou totalmente fora do estereótipo de lutadora, ou de lutador, né? Porque eu sou uma lutadora já com seus mais de 40 anos. Então isso pra eles, a minha fala pra eles é assim: se eu posso, principalmente quando é pra jovens, se eu conseguir viver do esporte, porque era o meu sonho e hoje eu cuido da minha casa com o esporte, começando depois dos 40 anos, imagine vocês, que não tem nem a metade da minha idade ainda. Se vocês realmente acreditarem no que vocês querem e fizerem com qualidade, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês precisam pagar o preço, né? Como tudo, você precisa fazer com excelência. E vocês vão muito longe. Aí eu dou o exemplo do Vitor, que é o meu filho, né? Eu sempre trago esse exemplo. O Vitor, como eu falei, ele já foi campeão mundial, já foi campeão europeu, já foi campeão pan-americano. Ele já viajou, acho que 6 vezes para os Estados Unidos, 2 vezes para a França e 1 vez para Portugal e já foi para Abu Dhabi. Tudo pelo jiu-jitsu. Nossa, olha. Entendeu? Então, assim, se ele conseguiu isso, quem dirá vocês não podem conseguir muito mais se vocês acreditarem em vocês mesmos. Não deixa ninguém frustrar o sonho de vocês. Ninguém tem esse direito. Mas você tem que pagar o preço. Não acho que vai ser na tela do celular, jogando no tigrinho, que você vai conseguir. Entendeu? Você tem que batalhar, você tem que estudar. Não é só estudar na escola em si. Você precisa estudar. Tudo precisa de estudo. Um atleta precisa estudar o seu esporte. Né? Você precisa pagar o preço, se dedicar. E você pode ir longe. Por isso que eu adoro dar aula para jovens e para... Para incentivar Exato. o máximo. Né? Exatamente. Vamos ver a última foto, que são premiações. E nosso tempo já está chegando ao fim também. Eu falo demais.
Ah, esse daí. A foto do coraçãozinho foi o meu campeonato brasileiro, que eu ganhei na faixa preta. Todo mundo me falava assim, nenhum campeonato antes da faixa preta vale. Eu falo, imagina, todos fui eu que suei, que eu lutei, batalhei. Exatamente. Todos têm o seu valor, sim. É que na faixa preta, vamos dizer assim, quando eu comecei a treinar com os meus 37 anos, a maioria das minhas adversárias já eram faixa preta. Então eu falo que o meu tempo de jiu-jitsu, elas têm só de faixa preta, elas são extremamente experientes. E ela sai plena ainda no final da luta. Então eu falo que ganhar na faixa preta tem um gosto especial pra mim, né? E a do lado foi o último, que foi em Curitiba, que também eu fui campeã peso absoluto. Então ganhar na faixa preta, pra mim, é realmente a cereja do bolo, né? Então eu amo essas fotos, porque dizem muito que eu tava fazendo coraçãozinho, tava o meu marido de coach na minha frente, né? A Letícia e o Sebastião, que são os responsáveis pela Checkmate, e são quem eu me reporto como academia, né? E tava os meus alunos, o Lucas, o meu filho mais novo, a Raíssa, que eu falei que me ajuda, o Vini, a Marta e o Daniel. Estavam todos lá em cima da arquibancada, então, tipo, foi meu coração pra eles. Obrigado, né? Por estarem aqui comigo. Que legal. E é isso. Tem muita história, né, Maria, Fer? 47 muita história anos. para contar, mas nós só temos 1 hora aí, né, de podcast, e quem sabe a Fer volta ainda para contar muito mais coisas, né? Porque Amém. ninguém segura essa mulher, né? E os filhos, então, Sim, né? Que já sim. estão aí todos encaminhados e servindo de motivação para muitas pessoas também. Sim, sim. Muitos adolescentes, muitos jovens, né, Fer? Eu costumo entregar uma plaquinha no programa de lembrança, mas como eu não recebi as plaquinhas esses dias, então eu vou levar pessoalmente, conhecer sua academia. Acho ótimo. Vou fazer uns vídeos lá, tirar uma foto, já conheço, né? Um prazer. Talvez um dia de treino, bem legal, e aí eu faço a entrega não aqui e lá pessoalmente. Ótimo, perfeito. Melhor impossível. Isso. E gostaria muito de agradecer a presença da Fernanda aqui. Teve uns contratempos, né, Fer, Sim. até ela chegar. Porque a vida da Fer é bem corrida também. Precisou aí encaixar um tempinho para estar aqui. E eu agradeço aos patrocinadores, aos colaboradores. E é isso. Que você seja sempre bem-vinda aqui. E desejo muito sucesso para você, para sua academia, para os seus filhos. Né? E que a nossa amizade continue aí. Por anos. Por anos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de mulheres que ajudam outras mulheres de verdade, não só na internet, né? E eu sou prova de que você é exatamente isso. E aí, convido todo mundo para conhecer o jiu-jitsu, né? Para ver um pouquinho, tirar... Se você acha tem uma máscara ruim, venha conhecer. A gente é diferenciado porque a gente faz com muito amor e em família. É isso. Gente, aquele beijo, abraço e até a semana que vem.